Olá raposas, eu sou a Fox e hoje vim trazer para vocês o meu primeiro vídeo de história. Sim, uma coisa que eu tinha prometido para mim mesmo é que depois que eu conseguisse monetizar o meu canal eu ia trazer vídeos de história. Porque querendo ou não seriam vídeos mais trabalhosos de se fazer. E bom, cá estou para trazer meu primeiro vídeo de história para vocês e não é um vídeo de história de Poppy Playtime ou de Drag Deception, porque esses estão em produção, mas ainda vão demorar bastante. E sim trazer um vídeo de história sobre um personagem, a história do Yarnaby, um dos vilões secundários de Poppy Playtime capítulo 4 e também um dos primeiros vilões a ser revelado. Eu quero meio que fazer esse vídeo só como um teste para ver como que sai, se vocês gostam do jeito que eu faço o vídeo e também se eu meio que aprendo a editar esse tipo de vídeo direito. Mas de qualquer forma, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Minhas redes sociais vão estar na descrição e bora pro vídeo. Nossa história começa na década de 1970, quando um boneco chamado Yarnaby foi lançado inicialmente como parte de uma campanha da conservação da vida selvagem. De acordo com sua descrição, Yarnaby não quer nada além de fazer você seu mundo inteiro. Pulando para 1990, um garotinho chamado Quinn Davidson, um órfão que vivia no berçário, ganhou notoriedade entre os conselheiros por seu comportamento anormal e desempenhos medíocres na Game Station. Esse comportamento logo atraiu a atenção do Dr. Haley Sauer. Ao observar as ações do garoto, ele deduziu que Quinn estava escondendo suas verdadeiras capacidades. Em uma conversa com o garoto, Haley descobriu seu estranho interesse em arrancar a cabeça de bonecos para colocar em outros, o que de acordo com ele deixava eles mais bonitos. Haley confrontou o órfão sobre suas descobertas e solicitou que lhe desse tudo de si durante seus próximos testes, que ele supervisionaria pessoalmente. Quinn concordou com seu pedido. Quando sua próxima série de testes chegou, ele obteve as melhores notas em Spunk Wug e estátuas. O documento escrito por Matt Olata diz que no memória musical dizia que ele marcou 3 de 5 para a performance, pois cometeu vários erros, mas terminou com um tempo aproximadamente par. Para o Spunk Wug ele marcou 2, pois sua consciência e tempo de resposta deixaram muito a desejar. Ele frequentemente errou o alvo, e para estátuas ele marcou 3, pois completou a pista de obstáculos dentro do tempo esperado, mas perdeu uma vez e foi instruído a reiniciar. No documento escrito por Haley Sauer afirma que Quinn marcou 1 para a memória musical, pois ele não respondeu ao teste e não tinha nenhuma compreensão aparente das regras ou objetivos. Ele também foi incapaz de completar o jogo e nenhuma tentativa pareceu ser feita. Para o Spunk Wug ele marcou 4, pois foi capaz de superar a execução anterior, apesar de não ser capaz de manusear adequadamente o Webpack. No entanto, ele aparentemente mordeu as cabeças de vários dos brinquedos de pelúcia usados no jogo. Para o teste final, estátuas, Quinn marcou um impressionante 5, pois completou o obstáculo em menos de 20 segundos, mas correu de volta para o curso quando os manipuladores tentaram removê-lo da sala e se escondeu no poço de espuma e não pôde ser localizado por 15 minutos. Em agosto de 1990, Quinn Davidson foi selecionado para se tornar o Yarnaby, apelidado de Experimento 1166. Após a transformação de Quinn Davidson no Experimento 1166, Sauer observou que 1166 não tem função cognitiva superior, mas também observa que Yarnaby também exibe uma lealdade estranha à equipe de segurança, algo que ele achava nauseante, comparando a maneira como cães e gatos domesticados se comportam. Percebendo que isso significava que Yarnaby podia ser dobrado, Sauer ordenou que o 166 seja isolado, entrando em contato apenas com o próprio Sauer. Ele expressa que precisa de proteção por causa da sua importância para Bigger Bodies Initiative, e que ele pode dar uma boa risada dos ruídos patéticos que o Yarnaby faz. O Yarnaby é um leão, com sua crina e pelos compostos inteiramente de fios multicoloridos. Ao contrário dos leões de verdade, sua cauda está ausente. Suas feições se estendem a um rosto e membros cor de âmbar, com uma linha preta verticalmente dividindo seu rosto em 2, enquanto um toque de bronzeado enfeita suas patas de 3 dedos. Sua cabeça esférica também contém 2 grandes olhos brancos de desenho animado com íris pretas dilatadas e pequenas pupilas brancas. Em seu rosto repousa um grande sorriso com 3 presas triangulares saindo assimetricamente de seu lábio inferior, dando-lhe uma aparência patética. Sua contraparte monstro permanece praticamente a mesma, com exceção de suas patas com garras escuras afiadas e quebradas e uma garra de orvalho em cada pata dianteira. Suas pernas também têm arranhões sangrentos, cicatrizes e pequenos ferimentos. Dessa forma, seu rosto se divide ao meio para revelar uma grande boca aberta escavada dentro de sua cabeça, dando-lhe um físico perturbador.
As porções escavadas são compostas de carne carmesim brilhante e as bordas externas contêm gengivas inchadas alinhadas com um anel de dentes afiados e irregulares, vários dos quais estão lascados e quebrados. Sangue pode ser visto pingando em suas gengivas, indicando que, em vez de seus dentes ficarem alinhados, eles cravam em suas gengivas quando a boca está fechada. Uma observação mais detalhada da verdadeira boca de Yarnaby revela uma mandíbula muito menor logo antes de sua garganta. Em um relatório feito em 16 de outubro de 1994, o Dr. Carmine McCabe observa que Yarnaby havia criado um apego a Sauer, apesar da apatia desse em relação a ele, e que com a remoção de Sauer de sua presença, 1166 perdeu sua motivação e não cumpria sua função inicial e era agressivo com quem chegasse perto. Essa parte da história do Yarnaby referente ao que aconteceu com ele após a Hora da Alegria e antes dos acontecimentos do capítulo 4 é só uma teoria, porque a gente não tem nenhuma informação sobre isso. Não sabemos ao certo se Yarnaby participou da Hora da Alegria. Algumas pessoas acham que ele não participou devido ao seu estado. Mas de uma coisa nós sabemos, o que aconteceu com Harley Sauer. A Playtime cansou das merdas que ele fazia e assim eles o transformaram no experimento 1354 para poderem ainda usar seus conhecimentos sem mais riscos. E nós sabemos que ele conseguiu se libertar desse controle da fábrica com a ajuda de um cara chamado Warden, que lhe entregou uma Omni-Hand que deu o controle total a ele sobre as áreas das prisões. E se o Harley, após se libertar, foi falar com Yarnaby, que deve ter ficado muito feliz com a volta de seu mestre, assim voltando a ser leal a ele. Já nos acontecimentos de Pop Playtime capítulo 4, Porto Seguro, nosso protagonista encontra Yarnaby logo após o Dr. Harley Sauer falar sobre a vitória do protagonista sobre os outros experimentos. Ele diz que é hora de tentar algo novo. Assim, uma cela de contenção se abre e Yarnaby sai de lá pulando contra o vidro e tentando atacar o protagonista. Com a ajuda de Doug the Dogman, nosso protagonista passa furtivamente por Yarnaby e nos ajuda a escapar dele enquanto ele nos persegue. Nós voltamos a encontrar Yarnaby mais pra frente no jogo, quando o protagonista está indo para a terra de ninguém e acaba encontrando Yarnaby. O protagonista precisa resolver uns puzzles enquanto Yarnaby o persegue e após completar, nosso protagonista foge mais uma vez do Yarnaby. E no meio disso, ele acaba se pendurando em um gancho para pular por cima de uma caldeira, mas quando Yarnaby foi pular atrás dele, ele acaba ficando preso pelo gancho e começa a se bater violentamente, até que por fim, Yarnaby cai na caldeira e desaparece nas chamas, finalizando assim a sua história. Falando de algumas teorias sobre Yarnaby, teorizam que ele não morreu e só que está muito machucado e que acabaria aparecendo no capítulo 5. Eu não vou nem comentar sobre essa teoria. Gente, não é porque o Huggy Wuggy voltou no capítulo 5 que todo personagem que morreu vai voltar também. O Yarnaby claramente morreu porque ele caiu num poço de lava fervente. Eles atualizaram, não é lava fervente, é algum material derretido. E eles atualizaram, tipo na primeira versão do jogo, o Yarnaby só caía num fosso sem fundo. Mas agora, após uma atualização, eles atualizaram e o Yarnaby realmente cai em um poço de alguma coisa derretida, fervendo, e morre queimado. Então, se dizer que o Yarnaby vai simplesmente brotar das cinzas é o que? Fênix? Apesar de não ser confirmado, algumas pessoas teorizam que a função do Yarnaby era para ser de segurança da prisão, por causa das suas habilidades físicas e a lealdade à equipe de segurança. Mas por ter baixo intelecto foi considerado uma falha por Harley Sauer, o incapacitando de cumprir sua função. E falando de curiosidades rápidas, porque a maioria vai ficar guardada para o vídeo de curiosidades que eu já comecei a gravar, por Yarnaby ser praticamente um leão, teorizam que ele faça parte da coleção Kitty Cat, a famosa coleção de 5 gatos, por mais que isso nunca tenha sido confirmado. E pra falar a verdade, essa coleção nem faz sentido, porque a Cat Bee é a primeira e teorizam que o Candy Cat é o segundo, sendo que a Cat Bee foi lançada depois do Candy Cat. Além do fato dessa coleção Kitty Cat ser foi basicamente uma coisa que existe e nunca mais foi falada. Ao longo do capítulo 4, nós não vemos nenhum mini Yarnaby morto ou vivo ao longo do jogo. O Bigger Body dele é o único que a gente encontra. O nome do Yarnaby vem da palavra Yard, que é fio ou lã em inglês. Tecnicamente falando, o Yarnaby morreu sozinho. Nosso protagonista não teve nada a ver diretamente com a sua morte. E o Yarnaby morreu por burrice dele mesmo. Em uma entrevista recente, foi revelado que inicialmente a perseguição do Yarnaby aconteceria dentro de uma daquelas grandes máquinas de fabricação de brinquedos. E no final teríamos que reverter o processo de fabricação, o que resultaria no Yarnaby sendo rasgado parte por parte, o que foi mudado para o final nas chamas. E bom, foi esse vídeo, meu primeiro vídeo de história mesmo, seja de personagem ou de jogo, é um vídeo de história, contando um pouco da história do Yarnaby. Eu vi que algumas pessoas esperavam mais do Yarnaby, eu realmente esperava mais. A gente encontra ele 2 vezes no jogo e na segunda ele morre. Eu acho que o Yarnaby poderia ter sido um vilão que
tipo, persegue você em áreas calmas do jogo. Pop 4, assim como Pop 3 e Pop 2, tem muitos momentos onde a gente literalmente só tá andando pelo mapa. E o Yarnby poderia... E uma coisa que as pessoas sentem falta é um personagem, é um inimigo que te persegue o tempo todo. Até nesses momentos onde não tem nada acontecendo. E esperavam que o Yarnby fosse esse inimigo, mas não. Assim como todo inimigo de Pop Playtime, ele aparece em momentos específicos. Mas na minha concepção, ele ainda é um personagem bom. Mas de qualquer forma, esse foi o vídeo, não esqueça de deixar o like, comentar alguma coisa, o que você achou do Yarnby, o que você esperava dele, se você gostou ou não. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, minhas redes sociais vão estar na descrição e até o próximo vídeo. Tchau!